Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa atualização super importante das diretrizes canadenses sobre insuficiência cardíaca aguda em crianças. Pensa só, é a primeira grande revisão desde 2013. Ela foi criada para dar aos pediatras recomendações mais claras e baseadas em evidências, ajudando a gente a lidar com uma condição que é, ao mesmo tempo, complexa e de alto risco. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender por que essa atualização era tão necessária. Depois, a gente vai fundo nas novidades sobre diagnóstico e nas estratégias de tratamento mais atuais. Também vamos falar sobre o suporte e o monitoramento nos casos mais graves. E para fechar com chave de ouro, um teste rápido para a gente fixar os pontos principais. Então, para começar, vamos entender o porquê, né? Por que essa atualização era tão esperada? Vamos analisar o desafio clínico que fez com que essas novas diretrizes fossem não só importantes, mas essenciais. O ponto de partida é que a insuficiência cardíaca aguda em crianças é uma condição muito séria. O que a gente via historicamente era uma variação enorme no tratamento de um hospital para o outro. Por isso, ter um padrão, ter diretrizes baseadas em boas evidências é fundamental para a gente conseguir melhorar os resultados desses pequenos pacientes. Ok, agora vamos entrar na parte de diagnóstico. Aqui a gente vai abordar as três principais recomendações que envolvem novas tecnologias de imagem, biomarcadores e também os testes genéticos. A primeira grande mudança vem na forma de uma pergunta que, com certeza, todo pediatra já se fez na prática. Suspeitar de miocardite pode ser um desafio e tanto, e é aí que a ressonância magnética cardíaca aparece como uma ferramenta super poderosa. E olha só, essas imagens mostram bem o poder disso. A ressonância funciona como se fosse uma biópsia virtual. Ela permite que a gente veja tanto o edema, que está aqui na imagem em T2, quanto a lesão no miocárdio, que a gente identifica pelo realce tardio com gadolinho. Esses são os marcadores-chave pelos critérios de Lake-Lewis. Então, o ponto crucial é o seguinte. A diretriz sugere, sim, o uso da ressonância para confirmar o diagnóstico, para a gente entender o tamanho da lesão e estratificar o risco. Mas, claro, tem um ponto de atenção super importante. O paciente precisa estar estável o suficiente para fazer o exame com segurança. Beleza, agora vamos para a segunda ferramenta, os peptídeos natriuréticos, o BNP e o NT-proBNP. Eles vêm ganhando cada vez mais espaço, não só no diagnóstico, mas principalmente para ajudar a gente a entender o prognóstico do paciente. O que a diretriz nos diz é que, mesmo que os valores de corte exatos ainda variem, medir o BNP ou o NT-proBNP logo nas primeiras 24 horas da internação é muito valioso. Ajuda a gente a estratificar o risco e a ter uma noção melhor da gravidade do quadro. Agora, se preparem, porque o que vem aqui é bem impactante. Olha só a diferença no rendimento diagnóstico. Com os painéis de genes direcionados, a gente acertava a causa em no máximo 37% das vezes. Agora, com o sequenciamento completo do exoma, o EWS, esse número pode chegar a quase 67%. Gente, isso muda completamente o jogo na nossa capacidade de encontrar a causa do problema. Então, para fechar essa parte de diagnóstico, a diretriz deixa clara a preferência por testes genéticos mais amplos. Ter um diagnóstico genético na mão ajuda a planejar o tratamento a longo prazo, a aconselhar a família e a definir o prognóstico. É um cuidado muito mais completo. Certo, diagnóstico na mão, e agora? Vamos ver o que mudou no tratamento, na parte mais prática mesmo, na hora de agir. E aqui, a palavra de ordem é agilidade. Para crianças com insuficiência cardíaca aguda e sinais de congestão, a recomendação agora é bem clara: iniciar o diurético em até 6 horas da chegada. A gente sabe, por estudos com adultos, que essa rapidez pode de fato melhorar os resultados. Agora, vamos falar de um conceito-chave, a terapia medicamentosa direcionada pelas diretrizes, que a gente conhece pela sigla em inglês GDMT. Isso é a base do tratamento. O diagrama mostra duas estratégias principais para a gente começar essas medicações essenciais depois que o paciente já está estabilizado. Aqui a gente vê as duas opções, lado a lado. A tradicional é a sequencial. Começa um remédio, leva até a dose máxima e depois começa o outro. Mas agora, a diretriz valida a estratégia alternada como uma ótima opção, que pode ser até mais rápida para a gente chegar nas doses terapêuticas de vários medicamentos ao mesmo tempo. E isso pode ser muito bom para o paciente. Outra dúvida clássica do dia a dia. Paciente com baixo débito cardíaco precisando de suporte. Qual inotrópico a gente escolhe? E a resposta da diretriz é clara: milrinona. E por quê?
porque ela tem uma ação dupla, tanto inotrópica quanto vasodilatadora, tem um bom perfil de segurança e, vamos ser sinceros, é um medicamento com o qual a pediatria já tem muita familiaridade. Bom, agora a gente entra num cenário mais complexo, falando dos pacientes mais graves, aqueles que precisam de um suporte avançado e de um monitoramento muito mais intensivo. E aqui, atenção, porque temos uma mudança bem grande na prática clínica. Por muito tempo, usar o catéter de artéria pulmonar, o famoso Swan-Ganz, foi quase rotina nesses pacientes. Mas a pergunta é, isso ainda é o padrão? E a resposta é um sonoro não. Isso aqui realmente muda a forma como a gente monitora esses pacientes. Com base em grandes estudos em adultos, como o ESCAPE, a diretriz agora recomenda contra o uso de rotina do catéter, porque não se provou que ele traz benefícios e, ainda por cima, tem risco de complicações. E para fechar as grandes recomendações, uma decisão super crítica. A hora certa de indicar um dispositivo de assistência ventricular, o DAV. Qual é o timing ideal? E percebam, essa é uma recomendação forte. A ideia aqui é ser proativo, não reativo. Para aqueles pacientes que não melhoram com o tratamento clínico, o ideal é implantar o DAV antes que eles entrem em choque cardiogênico. Isso aumenta e muito as chances de um bom resultado. Ufa, bastante informação, né? Então, para garantir que tudo ficou claro e para ajudar a levar isso para a prática, vamos fazer uma revisão rápida e direta dos pontos mais importantes. Essa tabela é um ótimo resumo. Vamos passar rapidinho. Suspeita de miocardite? A gente pensa em ressonância. Teste genético? A primeira opção é o WES. Inotrópico de escolha? Milrinona. O que a gente deve evitar na rotina? O catéter de artéria pulmonar. E quando indicar o DAV? Antes do choque. Esses são 5 pilares que realmente podem transformar nossa prática clínica a partir de agora. E para a gente fechar, eu deixo uma provocação para cada um pensar. Qual dessas novidades vai fazer mais diferença no dia a dia do seu hospital, da sua UTI? Porque, no fim das contas, o próximo passo é levar todo esse conhecimento para a beira do leito. Muito obrigada pela companhia nesta análise.